Bem-vindos de volta ao Feedback Like Us Training, o programa que fala com você, que ajuda a galera aí com o seu problema cabeludo, com a sua dúvida sobre atração, sedução, lidar com os problemas da vida, né, Dea? A gente sempre recebe algumas diferentes. Hoje a gente tem uns tópicos legais aí que com certeza vão ajudar a galera, né? Com toda certeza. Um agradecimento para todo mundo aí que manda suas perguntas para... perguntas@likeustraining.com.br. A gente dá prioridade para quem mandar a gente aí, né? Quem mandar sua pergunta, sua dúvida. É legal dar detalhes, né, Dea? Colocar a idade, colocar onde você mora, tudo mais, que com certeza a gente vai conseguir ajudar muito mais com o seu problema aí, dar uma luz melhor. Manda um salve aí pra galera aí, Dea. Você tá obrigando eu a mandar um salve. Aliás, você tá deixando eu dar um salve pra galera. Fala oi pro povo aí, pô. Obrigado, hein, chefe. Você foi o chefe do rolê agora. Agradecemos. Brincadeiras aqui entre mim e o Edward, porque a gente já é amigo há muito tempo, muitos anos. E boa dessa brincadeira que a gente tem um quesinho tem aqui a ver com o que a gente tá fazendo em liberdade outubro, de expressão, não, nem exatamente. Só liberdade de expressão que a gente tava falando, mas o flerte, zoar, banter, claro, exatamente. Você chegar assim e falar, e aí, você que tá mandando tudo, puta, que flerte da hora, né? Quando a mina chega e fala, ai, que não sei o que, faz isso, eu já falo assim, senhora, pode deixar que, né, daqui a pouco tal. Não, exato. Flerte e banter, exatamente isso. Mas não, o que eu ia falar era um pouco sobre liberdade de expressão, né? Um pouco sobre o que eu quis dizer com manda um salve pra galera e o que você entendeu. Tá mandando em mim? Tá louco, mano? Que é uma boa. A gente vai entrar um pouco nisso aí, né? Aí mais tarde. Aí e na verdade, pra vocês do Spotify, do Deezer, Google Podcast, Spreaker, Spotify, tudo aí, galera do YouTube. Cara, a gente tá com os analíticos aí, galera tá ouvindo muito no tal do TT Player. TT Player! Eu acho que é do TikTok. Se eu não me engano, o TT deve ser do TikTok, mas não tenho certeza. Mas um abraço pra você que tá ouvindo no TT Player. Um salve do Like Us Training. Seja bem-vindo aqui ao Feedback Like Us Training, o espaço onde a gente abre para vocês e a gente debater, né, os assuntos, sejam os assuntos cotidianos universais, né, os públicos, ou seja, particulares. E hoje nós viemos com duas perguntas, assim, daquelas cabeludíssimas. Um envolve família, brother. Um envolve família, que é algo que é sempre complicado. Claro. E vamos já abrir essa situação. O lance da liberdade de expressão tem a ver com um pré-show que a gente fez aqui, uma prévia do que a gente poderia falar, em cima do que o Novak Djokovic, o tenista, falou sobre não acreditar na mídia, que a mídia mente e tudo mais. Não só essa da mídia, vocês, mas né? também contextualizando com o Chapéu, né? O David Chapéu e o mimimi que rolou lá na Netflix, né? Exatamente. Vamos deixar para o fim esse tal de mimimi. Vamos começar falando sobre o Feedback Like Us Training, porque a primeira pergunta, meu querido Edward Ross, é a seguinte: extraordinários Edward e Dea, tudo certo com vocês? Salve, salve, tudo maravilha, né, Dea? Sempre maravilhoso. Meu problema é com minha ex-namorada. Ela ficava falando todos os dias que eu a traía. Não, mentira. Que eu traía ela e que eu a traía, tá certo? Sim. Certo. Semanticamente está certo. Tá certo, Dea, pode continuar. Só que eu não estava. Aguentei o quanto pôde, mas chegou um certo dia, mandei uma mensagem para outra mulher dizendo: "Oi, linda". E deixei o celular aberto. Era para ela ver mesmo, mas depois me arrependi. Contei para minha ex que fiz de propósito. Mas ela não acredita, né? Que fiz aquilo porque ela ficava todos os dias dizendo que eu a traí. Agi certo? Bom. Perguntou o extraordinário
testando todos os limites possíveis. Boa, Dea. Faltou um da vida. Faltou da todos vida, os né? limites possíveis da vida, né, cara? Foda essa situação, hein, Dea? Essa aí é cabulosa. Quer jogar aí um pouco do seu conhecimento? Você quer que eu lance primeiro? Se quiser, lança primeiro aí. Porque, na verdade, é complicado mesmo saber se ele agiu certo ou não. Se ele não tá com ela, ele não agiu certo. Não, né? ele já começou falando que é ex, então com certeza já deu errado. Deu e assim, ruim, né? Não, mas às vezes, cara, o fato dela ser ex pode ser algo bom. E eu vou dizer logo de cara por quê. A gente tá lidando com um problema principalmente de insegurança, falando das inseguranças dela. E se ela é o tipo de pessoa... Porque, cara, a gente tá sempre falando sobre convenção, sobre o que a gente ouve no boteco, o que a gente ouve online, o que a gente ouve dos amigos. E sabe o que acontece? A gente ouve merda pra caralho. E tem um termo aqui que é engraçado, porque a gente não tem esse termo no inglês, não tem um ditado nem parecido. Sabe qual que é o ditado? Qual? O famoso jogar verde. E jogar verde para colher maduro, queira ou não, é tóxico, cara. Eu acho que, assim, você acusar alguém de fazer alguma coisa sem você saber que fez, para ver qual que é a reação da pessoa, para tentar buscar ou pescar se talvez ela fez algo de errado ou não, você já está partindo já de, sabe, de um princípio, você já está partindo de um sentimento muito tóxico, né, cara? Que é de acusatório, que é de julgar, que é de falar, você faz isso, você faz aquilo. E queira ou não, isso é comum, cara. Eu vejo muita gente fazendo isso, não só mina dos caras, mas também os caras das minas. Também fica sempre acusando, não, você tá fazendo isso, ser aquilo. E a gente já falou em bandeiras vermelhas, sobre aquelas pessoas que sempre estão usando absolutos, né? Você sempre, olha lá, pessoas que sempre estão usando. Mas, né, aquela coisa do sempre faz isso, sempre e nunca faz isso, para tomar muito cuidado. Então, com certeza, ele teve uma bandeira vermelha com essa gata, porque, a mina é insegura. Se ele tá dizendo aqui para nós, jogo aberto, que ele não atraía, só que ela vivia acusando ele, então ela tem um problema de segurança, ou melhor, insegurança, né? É importante você ter tocado nesse ponto, porque enquanto você estava falando, eu estava imaginando as situações. Ele agiu errado na minha... Com certeza. No meu pensamento, ele agiu errado, mas outro ditado, cutucou a onça com vara curta. Exatamente. Só que assim, eu tô falando que ele agiu errado especificamente nesse ponto, né? Então, tô recortando o contexto que ele deu, eu tô dando um recorte falando, ele agiu certo errado em relação a isso. Com certeza. Só que tem um outro... Mas, DA, sabe qual que é o lance também? Ela já é errada, digamos assim, insegura, e ela tá trazendo algo que não é saudável pro relacionamento. Sim, eu ia passar por esse ponto. Quando ele rebate aquilo e ele age em cima daquilo, jogando esse teste, porque a gente fala, é um teste. Eu acho que ele acabou se livrando, na verdade, né, cara? Ele acabou pensando assim, um relacionamento desse vai crescendo, a bola de neve tende apenas a dar em avalanche. Uma avalanche daquelas, e a gente não consegue prever o que pode acontecer. A gente não sabe o que se passa no cérebro de um ser humano, na mente humana. Mas assim, se o cara já corta o mal pela raiz, mesmo que por linhas erradas, né? Ou seja, a atitude dele fez com que abreviasse o relacionamento, aliás, que limitasse o relacionamento e evitou, por exemplo, alguns problemas do tipo, eu quero terminar com você. Exato. Ou seja, talvez ele facilitou para a vida dela, né? Exato. DA, genial o que você falou, porque a gente tenta sempre puxar, especializar para comportamento. E qual que é o comportamento dela, como é que deve ser o dele perante a situação. Vou até trazer aqui o nome do nosso grande brother, Simon Cousins aí, que você conhece ele aí. Grande Simon, inglesaço. E quer uma coisa mais inglesa, mais pragmática, ele sempre cita algo sobre comportamento falando sobre precedente. No seguinte, se a mina chegar já agindo, seja com insegurança, ciúmes, possessividade, alguma coisa, você usa o termo que a gente sempre fala, né, dessa coisa dos ditados, cortar o mal pela raiz. E ele fala do precedente assim, a partir do momento
que você chegou e permitiu ela uma vez, achou bonitinho ela ser ciumenta, achou bonitinho a insegurança dela. Você já criou um monstro. Assim. Você já cria, criou exato, um monstro. você não corta o mal pela raiz, que nem você falou. Já... E para ele você cria um precedente de tolerância com isso. A gente estava falando isso no pré-show em termos de liberdade de expressão, do chapéu, censura, tudo mais. E não esqueçamos de falar sobre o caso do Monteiro Lobato. Né? Claro. E é basicamente isso, né, cara? Se você se cortasse lá atrás, isso a gente tá falando de coisa de 100, 120 anos atrás. Se cortasse, né, a obra dele, não teria discussão 100 anos depois de se ele era ou não racista, preconceituoso e tudo mais. Se aplica ao mesmo caso do Testando Todos os Limites Possíveis. Sim. Porque se na primeira vez que ela desse uma de ciúme... peraí, filha, peraí. Você tá falando sério? Esse tipo de insegurança não será admitido. Eu não negocio com esse tipo de segurança. Se você for ser inseguro assim, a gente já termina agora. Você tá brincando ou você realmente tá falando sério? Ou essa brincadeira vai ter sempre fundo de realidade? Exato, porque a brincadeira também seria tóxica. Perfeito. Seria tóxica. Perfeito. E assim, e qualquer um de nós pode brincar com isso. Eu brinco com as meninas sempre. Mas você tem intimidade com ela e mais E não é um começo de relacionamento, onde a gente está estabelecendo comportamentos, né? É uma brincadeira, é banter, é flerte. Perfeito. Eu tô flertando com ela. Você já sabe o quanto ela... os limites que ela tem, os seus limites e vice-versa. Não é o caso dele. Não é o caso dele. Muito pelo contrário. Não, exatamente. E assim, o fato dele não ter estabelecido esse precedente, e acho que isso é importante para todo mundo, porque todo mundo tem essa visão de considerar que ciúmes é uma demonstração de amor. E, cara, não é. Ciúmes é uma demonstração, cara. Quando ela é ciumenta é porque ela tem insegurança e realmente é uma resposta doentia, uma insegurança que essa pessoa tem. Tá, ciúmes é realmente uma indicativa que a gente gosta de algo. Isso é verdade. Se não houvesse atração, não haveria ciúmes. Então, ele é um indicador de interesse. Mas também a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí, porque cria-se um monstro e a gente vê aí todo dia todo tipo de repercussão negativíssima, né, do que o ciúmes faz com, né, a sociedade, relacionamentos. É foda, cara. Com certeza. Então, quer mais alguma coisa pro nosso querido Testando Todos os Limites Possíveis? Pro Testando Todos os Limites, nem tanto, mas eu tenho uma não só para ele, mas para todos. E eu acho que a gente conversou acerca de algo muito importante, DA. Que ele começou falando da ex. E a gente já começou meio que dando uma zoadinha no seguinte de que realmente o relacionamento já se foi. Porque se deu nisso, que deu naquilo, ele contou essa narrativa e acabou o relacionamento. Olha como a gente consegue buscar nossa autoconfiança, nossa tranquilidade, nossa calma, nossa polaridade masculina, simplesmente sabendo que, no fim, tudo vai dar certo. Querendo ou não, né? Agiu certo. Tudo se ajeita. Testando. Você não agiu certo, cara. Mas, assim, a mina, com certeza, não era uma mina saudável e não era uma pessoa que seria ideal para estar com você. Então, no fim, deu tudo certo, né? Mesmo sendo ex. Boa! Continue. Keep going, meu extraordinário. Keep testando todos os limites possíveis. Fica esperto, parte para outra. A vida é bela. A vida é linda, né, querido, cara? Meus queridos e minhas queridas do podcast Feedback Like Us Training. Vamos para a segunda perguntinha. Essa é a cabeluda familiar. Essa é a familiar. Eu vou falar um negócio, viu, cara? É complicado. Porque envolve uma das grandes místicas da nossa sociedade chamada dinheiro. Dinheiro e família, né? A gente sabe como é que funciona isso aí, né? E é uma pergunta de uma extraordinária, hein? É uma garota, né? Gostamos de perguntas de todos os gêneros, né? Sim, com certeza. Não sei se eu estou usando uma palavra aqui. Um abraço para nossa ouvinta, né? Exato. Boa, meu garoto, Edward Ross. Todo mundo é bem-vindo aqui no podcast Like Us Training. Todo mundo é bem-vindo na comunidade Like Us Training, desde que esteja com o coração aberto, com a mente aberta e com vontade de querer aprender
e mudar. Melhorar, né, Dea? Se desenvolver, né? A nossa proposta é essa. Perfeito. Manda aí. Queridos Dea e Edward, tudo bem? Tudo ótimo, linda. Melhor agora. A ajuda que preciso de vocês é saber se aconselhei bem meu primo num problema gigante que envolve nossa família. Nosso tio tem uma esposa. Eles são casados há 10, 11 anos. Certo. Ela tem um negócio. E esses produtos que ela vende na rua, nas ruas. E fatura muito bem por mês. Porém, meu tio diz que ela não ajuda em nada dentro de casa. No caso, pagando uma continha, né? Se a gente está falando de dinheiro. Perfeito. Certo. É meu tio que faz as compras e outras coisas, ou seja, pagamento de contas, etc. Uhum. Tudo com o dinheiro dele. Eu não sei quanto ele ganha, mas meu primo contou que ela chega a pegar o cartão dele e começa a usar o dinheiro dele. Eita. Enquanto ela não usa o dela. Meu tio chega a questioná-la sobre para onde está indo essa grana que ela fatura. Ela sempre responde dizendo que não tem dinheiro. Pior que ela já tem filhos maiores de idade que também usam o cartão dele. Ah, garoto. Meu tio está cansado, disse meu primo, que queria se separar. Eu apoiei. Disse que mulher de valor ajuda em tudo, até na hora difícil. Não dá rasteira, não se faz de coitadinha. Agi certo, meninos. Perguntou a extraordinária Cenas de um Casamento. Cenas de um Casamento. Baita de uma pergunta. Obrigado à nossa queridíssima e extraordinária Cenas de um Casamento, porque passou bastante detalhes. Sim. Isso é muito legal. Explicou muito bem. E isso dá para a gente trabalhar muito bem em cima. Claro, a maioria das situações que a gente vai falar aqui é baseado na nossa experiência. Talvez... tem até mais coisas, porque como envolve núcleo familiar, sempre vai ter uma coisinha faltando, mas tem bastante informações para a gente trabalhar. Só a primeira que eu queria puxar como começo é a seguinte, mística da grana. Tá? Ela deu uma estimativa de dinheiro, de valor, de quanto a tia ganha. A esposa do tio. Esposa do tio. Ela deu uma estimativa. Nós, aqui do Like Us Training, ocultamos o valor, porque não importa, o valor. E é só para vocês perceberem, ouvintes, que o dinheiro não é tudo na vida. Não. Só que, porém, nesse caso, está afetando uma família... E aí eu sou obrigado a concordar com ela, que o tio tá abusando. O tio tá demais, né? Aceitando, tá ainda com uma mulher dessa, né? Eu acho que é razoavelmente lógica, né? A gente perceber que tá rolando uma exploraçãozinha ali e tudo mais. Interessante, assim, eu acho que primeiramente vale respondê-la. Se ela agiu certo ao... aconselhar o tio, apoiar que o tio sumisse com a mulher. Na verdade, ela deu opinião pro primo dela. Pro primo, de apoiar. Se o primo... se o primo levar pro tio... Filho, obviamente, do tio, né? Então, e quando você começou abrindo falando que família é complicado. Complexo. Parece um filme do Robert Altman, tá ligado? Shortcuts, tá ligado? Então, mas assim... Essa dinâmica que você por exemplo, tá citando a do filme, é por causa do familiar. Só que eu acho que a gente pode correlacionar isso fácil com o ambiente de trabalho. A gente sempre fala aqui que vulnerabilidade, que é a masculinidade, a sua verdadeira força e autoconfiança, é você mostrar vulnerabilidade. E o jeito de você realmente conseguir ter uma conexão verdadeira com uma linda mulher e ter relacionamentos melhores, envolve você ser vulnerável e você aceitar suas vulnerabilidades, não esconder atrás de algum escudo e você realmente expor isso e você ficar tranquilo com isso.
toda mulher vai te ver como um cara altamente confiante, seguro de si e alguém que não tem medo de expor essas vulnerabilidades. É muito bom, é muito saudável e é muito atraente. Para os mais avançados, que já sabem fazer isso. Porque, de novo, a gente está sempre falando, a comunidade alfa sempre vai dizer não, fraqueza jamais, você nunca mostra suas fraquezas. Só que agora é o seguinte, DA. Eu acho que é importante a gente conversar com os nossos amigos, com parceiros, uma pessoa que você quer atrair, ter conversas francas, abertas e honestas, onde a gente mostra vulnerabilidades. Por exemplo, eu chegar para você, DA, e falar, puta, cara, eu tô com um problema aqui financeiro em casa, eu não sei se eu vou conseguir pagar as contas, se eu vou perder a casa, pagar a hipoteca, ou conseguir, sei lá, pagar o salário aqui da galera do Like Us Training, tá tudo fodido, e eu chorar no teu ombro e abrir esse problema. É bom, isso traz um elemento de saúde para mim, para o relacionamento, para a nossa interação e tudo mais. Só que agora, num contexto familiar, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque eu tenho um filho de 9 anos, por exemplo. Né? Fez 10 agora, aliás, 10 aninhos. Parabéns. E se eu chegar pro meu filho e falar, filhão, papai tá com um problema, cara. Não sabe se vai conseguir pagar as contas. Nossa, não sabe se vai perder a casa. Terrorismo, não, bro. Imagina, exatamente. Você já interpreta isso como terrorismo, entendeu? Exato. Mas é isso que eu quis dizer. Que num contexto familiar, mostrar essa vulnerabilidade não é saudável, não é bom. Se meu filho tem 18, 20 anos, tudo bem. Agora, ele com 10 anos não vai nem entender. Ele não vai ter uma estabilidade em casa, uma estabilidade familiar para conseguir lidar com a vida, né? Tendo assim, tipo, eu chegar e mostrar esse drama da vida pro meu moleque que só tem 10 aninhos. Trazendo pro problema dela, cenas de um casamento. Ela tá pensando certo. Perfeito, cara. O tio realmente tem que sumir com essa mulher que tá meio que na cara que ela tá explorando. Porém, tratando-se de família, a gente tem que tomar muito cuidado como que a gente vai abrir, o quão honesto a gente pode ser. Porque se o primo leva pro tio, não, que, pô, a sua sobrinha também acha que você tem que sumir e tudo mais, ela corre o risco dele, contar pra ela, 2, não terminar o casamento com ela, e 3, cortarem o relacionamento, né? Esse tio vai continuar sendo explorado por essa mulher, e pior de tudo, você vai perder o contato com o tio, porque eles vão ficar com raivinha, ou ela fica com raivinha, e cria esse ciclo de ressentimento. Então, olha como a honestidade, ela é algo que, claro, é positivo, é saudável, só que a gente tem que medir, tem que calibrar na hora que for abrir essas coisas aí. Mas que, com certeza, a mulher, ela tá ali um pouco na exploração, eu acho que fica meio claro que tá. Vamos parar para pensar também? Estão casados há 10, 11 anos, pelo que eu vi. Então, você estava falando e eu aventei uma outra possibilidade, cara. Eles são casados mesmo. Então, a gente não sabe o quanto de intimidade tem esse casamento, né? E aí eu tô falando assim... Qual que é o trato, né? Exato. Boa, você usou a palavra certa, trato. A gente não sabe se tá assinadinho, se é verbal. E outra, DA. A gente não sabe de tudo isso. Então, por um lado, sim... Olhando de fora, ela tá explorando, mas pode ser que não esteja, perfeito. Né? Perfeito. E aí eu entendi o que você falou. Ela corre o risco de ser a sincerona. Que vai ser alienada. E aí vai acabar sendo escanteada porque ela não conhece o todo o contexto que está envolvido esse casamento. E outra coisa, agora, se a gente for pensar de forma objetiva, é óbvio que ele tem que se separar imediatamente dela. Mas agora, outra, DA... Tem essa situação também, né, brother? A gente tá falando de uma pessoa que provavelmente deve estar na faixa dos 50 anos. Então, 50, 60 anos. Então, não sei se para ela é fácil se separar de alguém que passou uma década do lado dela, né? Mas, DA, eu acho que você tocou no primeiro ponto, e eu acho que é o mais importante. E eu quero já mandar um salve aí pra galera que deve estar olhando pra gente como sendo meio dois riponga, os caras falando, os caras são os natureba aí que estão aí paz e amor e liberdade, né, e anda pelado, mas não é por aí não. O DA falou que o dinheiro é o que menos vai importar nisso aí, e que não é uma questão de cifra, e eu vou explicar exatamente por quê. DA,
Ela chegou e falou que a tia ganha muito bem, que ela vende, sei lá, coisa na rua e ela faz as vendas delas e ela ganha bem, certo? Então vamos assumir que a tia ganhe muito bem. Vamos lá, vamos chutar uma cifra, ganha 20, 30 mil por mês. Vamos supor que o tio também tem uma fazenda, tem isso, ganha também 20, 30 mil por mês. Não, porque se o cara, todo mundo gasta o dinheiro dele então, com o cartão, então ele tem grana, né? Tem grana. Óbvio, né? Só que a gente tá cegando, ignorando o principal fato de que quando a gente ganha uma grana, geralmente a gente vive o estilo de vida e o padrão de vida que vai basicamente exaustar aquele recurso. E a gente, assim, quando ela olha de fora e vê que essa tia tá usando o cartão dele para fazer as compras, ele tá pagando todas as contas de casa, tudo bem, é o que ela tá vendo e eu não vou chegar e falar que não é bem assim. Porque realmente a tia pode estar embolsando toda a grana das vendas dela e fazendo ali o caixa 2. Só que também é bem possível, até plausível, que os dois estejam gastando tudo que eles têm e que eles vivem mês a mês, como a maioria de nós, Sim. Entendeu? E tipo, assim, e que ninguém tá ali de olho na contabilidade. Então, por isso que a questão da grana não vai importar, porque nem que ganhe 100 mil cada um, só que se estão viajando o tempo todo e estão sempre fazendo isso, comprando isso e dando churrasco e estão gastando tudo e exaustando a conta dos dois. Legal. Então, a gente não tem evidências do caixa 2 da tia. Exatamente, é legal você ter tocado nesse ponto, porque isso serve para todos nós. Tá? Todos nós, não importa se você ganha um salário mínimo a ou se gente você não sabe os contextos das situações. Então, por exemplo, a gente está ouvindo uma quarta pessoa, na verdade. Exato. Né? Porque quem está passando é a extraordinária cena de um casamento. Ela está passando a informação que o primo passou para ela. E, obviamente, o primo passou vendo uma parte da situação que está acontecendo. Sim. Mas percebam que até chegar no que é realmente o problema, a raiz do problema... às vezes está mais oculta, que nem a raiz é. E a gente tem que ficar esperto nisso. Os julgamentos, porque cara, é desnecessário, né, galera? A gente começar a apontar dedos, ela e não sei o quê. Isso não é indireta, tá? Extraordinária cena de um casamento. E sabe onde isso serve para todo mundo, DA? E essa é gigante, porque ainda existe esse papo do eu devo pagar o jantar no primeiro encontro? O quanto que eu devo pagar? O quanto que ela deve pagar? Aí a gente entra todo aquele papo, que é o assunto aí meio que do chapéu também, que é feminismo, sexismo, será que o homem paga? De quem que é o papel? Você passou aqui e viu o tempo todo que eu tava morando aqui com as esposas, agora com a gatinha que mora aqui comigo. E, cara, DA, não vai te surpreender se eu te disser que na época que morava aqui com as minas e até na época de hoje, eu gasto tudo que eu tenho com as minas. Assim, pago as contas de casa, compro a comida e tudo mais. Só que nem as cenas de um casamento lançou aqui na pergunta, ela falou perfeito, falou que a mulher tem que ficar do lado, tem que apoiar e tudo mais. Então o que acontecia? Na hora de ir num lugar legal e tudo mais, tem uma viagem aí pro mês. Chegar e falar, equilibrar, né, eu gastei tudo. Né? Eu já gastei tudo, paguei todas as contas, fiz todas as compras, comprei coisas para elas e tudo mais, não tem dinheiro. Aí passa a ser parceria, né? Exatamente. As minas sempre estavam ali, saca o cartão de crédito, aluga um carro, aluga o Airbnb e tudo mais, e a gente tá sempre dividindo. Por isso que eu trouxe aquela perspectiva anterior de que, cara, vamos realmente colocar como ser plausível que tá todo mundo gastando tudo e pronto, né? Exatamente. Perfeita a sua análise, meu querido Edward Ross, porque a gente sempre vai bater na tecla aqui. Os riponga aqui sempre vão bater nessa tecla. Dinheiro não é o mais porque importante. Assim, claro que o dinheiro é importante, porque sem ele a gente não come. Só que o que a gente quer dizer aqui é que a cifra não vai fazer muita diferença. Né? Você falou do negócio de não come. Peraí, a gente pode também colher, né? Sim. Eu posso ir ali eu não tenho metragem aqui para fazer uma horta, né? Lógico. Eu acho que eu morreria de fome, né? Perfeito, mas se fosse necessário, eu ia atrás da comida, né? Se eu não produzisse dinheiro, se eu não conseguisse produzir dinheiro, eu vou atrás de algo, de algum fruto, alguma coisa para tentar não morrer de inanição, né? Tentar observar esse tipo de situação, gente, porque igual a cena de um casamento, a situação que envolve o tio dela,
envolve a maioria dos homens, a maioria das pessoas que pensam em juntar com alguém. E quando você pensa em juntar dois corpos, preciso... A questão da grana é importantíssima, né, mano? É importantíssima. É óbvio que o dinheiro... Porque é o contrato, que nem a gente falou. Aí né? passa a ser o contrato. E aí, se passa a ser o contrato, os dois devem fazer as coisas. E o pior, DA, se fica não falado, aí que fica esquisito, tá ligado? Mas aí o cara sabe... Aí provavelmente é o quê? É falta de adaptação no acordo. Sim, comunicação, adaptação. Adaptação do que? O tempo passa. E a vida vai passando. Não era 10, 11 anos? Exatamente. Em 2010, 2009, o mundo era de um jeito. E pro tio, às vezes, 10 anos atrás, era uma situação que era até legal, cômoda. Uma interessante, a gente não fez nenhuma suposição na idade da tia. Não, exatamente. Porque toda a história tá dando a entender que a tia é mais nova, né? Apesar dela ter filho já maior. Então, eu acho que deve ser da mesma idade, só que os filhos é fruto de um outro casamento. Sim. Só que aí eu já tô até pensando, quando eles começaram a se juntar, né? Provavelmente os filhos dela deveriam ser adolescentes. Com certeza. Provavelmente. Então, cresceu, 10 anos depois, eles continuaram com essa mentalidade de, então, eu vou pegar do pai barra padrasto. Então, agora, esses filhos dela pegando o cartão, aí, meu irmão, e ela, vamos usar a palavra, maior. Os caras já são maior, tem mais de 18 e tá sugando de algum velho. Aí, meu irmão, é falta de, né? Não, eu não preciso falar, né? Mas aí eu acho que parte do próprio tio que ele não reviu o acordo durante os anos. A gente fala do precedente, que nem a gente estava falando pro anterior, né? O tempo vai passando, as coisas vão modificando, pelo menos algumas pessoas vão modificando, e se não há uma revisão da situação, complica. Agora, não precisa ser radical, como tem uma onda, né? Nem vou usar nomenclaturas como patrulha, não sei o quê, mas vendo uma onda de tentar consertar, né, folhetins ou coisas parecidas. Do patriarcado! Principalmente do século XX, que foi potencializado com o advento de rádio, televisão, cinema e tudo mais. Sim. A gente estava falando do Monteiro Lobato, tá? Vamos falar sobre o chapéu daqui a pouco, né? Não, vamos falar já, né? Já vamos passar e agradecendo já a extraordinária beijo cena de casamento. Pensar no Monteiro Lobato numa seguinte situação. Mas a questão do Monteiro Lobato é porque censuraram o sítio do Pica-Pau Amarelo para as escolas. É isso que você está falando? Eu sinceramente, eu não entrei muito não aprofundei o assunto. Eu também não. Mas eu ouvi que tinha um debate sobre a obra do Monteiro Lobato ser questionada porque há um racismo, preconceito, tudo velado nos personagens que ele criou. Sim. E tem coisa também no sítio do Pica-Pau Amarelo. Sim. A questão para mim é o quê? Você não deve censurar nunca nenhuma obra. Nenhuma obra deve ser censurada. Não estavam colocando aquela a arte da nudez e rolou um mimimi uns 2 anos atrás lá em Porto Alegre. Todo ano, cara. Todo lá ano em Porto Alegre com tudo mais. Um pinto de uma estátua, né? A diferença tá o quê? Se você alerta as pessoas sobre o que elas vão ver, né? Eu vou usar um exemplo. Tem Instagram, Facebook e tudo mais. Quando a imagem é muito forte, tem um alerta antes. Só clica aqui se você realmente tiver com o estômago e o cérebro preparado para isso. Mas tem um negócio foda da alerta. Sabe o que tá rolando muito lá nos Estados Unidos agora, o DA? Que assim... eu acho que ele faz parte de uma filosofia de vida nova. A gente estava discutindo justamente sobre isso, né? Dessa nova onda que a gente está tendo, principalmente de inclusão racial, inclusão sexual, que eu acho que é positivo. Só que a gente está com alguns, né? Tá vendo aí alguns movimentos que são um pouco meio medonhos, realmente, né? E quando a gente fala exatamente nesse sentido,
fica um pouco distorcido, né, cara? A gente fala sobre liberdade de expressão. Amplo, né, cara? A gente fala sobre liberdade de expressão. A onda lá nos Estados Unidos, sabe o que a gente tem agora? Um negócio chamado trigger warning, que é aviso de gatilho. Que se você está falando em público, se você está dando uma apresentação, não é nem que se você for fazer apologia a machismo, uma apologia a racismo, ou qualquer coisa. Por exemplo, se você for citar a palavra estupro numa reunião ou numa apresentação, você tem que lançar esse aviso de gatilho, trigger warning, já pra galera que sabe, se alguém... Achei o máximo, hein, brother? Então, cara, eu não acho ruim, porque realmente, que nem você falou, lancei uma, mas que nem você falou, assim, apesar disso ser realmente positivo, porque dá realmente um aviso prévio pra galera, é que nem aquele negócio, pô, a sua descrição vai ser, a gente vai mostrar imagens fortes, né, descrição de quem tá, do espectador é aconselhado. Só que o que acontece? A gente tá criando uma proteção, uma hipersensibilização da sociedade. Vamos pensar assim, eu acabei de citar o meu moleque de 10 anos. Vamos supor que você vai ter um filho, certo? E você vai pegar esse filho e você vai cobrir ele num manto invisível, onde essa criança não sofrerá sequer uma humilhação a vida dele inteira até ele ser um adulto. Você ia querer isso pro seu filho? Nem a pau. Nem a pau, porque é isso que faz você ficar cascudo, é isso que constrói o seu caráter. Então a gente está realmente criando uma espécie de colchão, né? A gente está criando um acolchoamento social para que todo mundo se sinta confortável. E todo mundo deve se sentir confortável. Porque a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente julga, pega, fala, faz. Tem uma obra norte-americana, lá do começo do século XX, que chama-se... Eu nunca sei exatamente, mas é O Destino de uma Nação, é alguma coisa assim. Que 100 anos depois foi abolido, né? Foi tipo censurado, não encontra-se mais, né? Por causa de coisa relacionada à escravidão? Exatamente, sobre escravidão e tudo mais, e sempre foi uma questão muito forte lá nos Estados Unidos. Né? Assim, a gente foi criado com isso. A galera que tá achando que isso é de agora, mimimi, começar a lutar feminismo contra machismo. Não, para. Exatamente. Eu fui criado num contexto onde não podia ler Alice no País das Maravilhas, não podia ler O Mágico de Oz, não podia ler Aldous Huxley, As Portas da Percepção, tudo por causa de supostas apologia a drogas, né? A drogas e alucinógenos, coisas assim. Enfim, Laranja Mecânica, apesar de ser uma puta obra, aqui no Brasil, também não. Tinha bolinhas pretas, né? Tarja da ditadura militar, que ele colocava tarja na chatinha das minas que apareciam no filme. É verdade. Eu disse que no Japão... bolinha preta. Assim, eu não sei como é que tá hoje em dia, mas até recentemente no Japão até pornô tinha tarja preta, filhão. Depois a gente vem falando que tem liberdade de expressão, um negócio meio louco. O lance de liberdade de expressão é muito importante, porque a gente vai colocar na roda, pra gente finalizar esse feedback, o caso do Dave Chappelle. Dave Chappelle. É Chappelle, né? Chappelle. Né? Mas é um nome francês, é Chappelle. Chappelle. Chappelle, né? Chappelle. Só que assim, o Dave Chappelle, cara, ele... Puta, pra começar, eu acho ele genial. Ele sofreu... O menino é bom. Faz tempo. Eu lembro dele no Nutty Professor, no Professor Aloprado. Ele fez o Pra Lá de Bagdá. Ele fez vários filmes engraçados. E o Chappelle, o que acontece, cara? Ele tem uma rotina de comédia que ele faz stand-up, né? E a comédia dele, ele tem uns skits ali, um pedacinho da comédia que ele faz sobre o LGBTQ. Enfim, eu nem sei mais as letras que tem. Colocaram ali no negócio, né? LGBTQ+, DXTUV, enfim. E é louco, porque a comunidade que caiu matando em cima do chapéu não é a comunidade gay, nem a lésbica, nem nada. É específica com os transexuais. É com o T. Porque, assim, ele faz uma espécie de rotina de comédia,
onde ele realmente demonstra a confusão genuína dele com o transexualismo no geral, falando que, pô, ele, como que ele é confusão natural, né, cara? É uma confusão natural que todo mundo tem. Que sabe? todo mundo tem, exato. E perfeito, né, DA? Porque ele é um cara negro. E ele sendo negro, ele faz piada de negro, ele faz piada de judeu, de branco, enfim, o cara é stand-up, né, cara? E assim, hoje em dia a gente tá perdendo agora o espaço até para um comediante fazer piadas. Ou a gente tá vivendo um mundo pós-piada, onde piada não pode ser mais contada. Pode ter uma galera mais do liberalismo que chega e fala, não, claro que pode contar piada, contanto que não insulte, contanto que não ofenda. Mas aí eu volto para aquele manto. Você quer cobrir uma pessoa com um manto de humilhação onde ela não vai sofrer pela vida inteira? Você acha que isso não vai ser bom para a pessoa? Achei legal Nunca. uma coisa que você falou aí, que é o quê? Puta, você não pode então fazer piada que humilhe, tá? Mas beleza, então eu posso dar gargalhadas se eu assistir uma tal da videocacetada, alguém cair, Humilha quem caiu. alguém escorregando, Exato. caindo de bunda no chão e esse vale. A humilhação dessa pessoa que caiu de bunda no chão não poderia ser comparado também com a situação de uma humilhação em termos assim. Bom, vocês entenderam. Agora, a questão, eu acho assim, nunca deve censurar. Nunca deve censurar. A censura vai ser o começo, cara, o começo do fim do mundo, meu irmão. Perfeito. Se você censura todas as questões, né? Você começa a ver, não, isso aqui eu vou censurar, isso aqui tem que censurar, isso aqui tem que censurar. Você acaba tirando justamente o quê? O poder da pessoa de criar um senso crítico. A pessoa criar uma situação onde ela vai poder pensar com a própria cabeça, vai poder agir com a própria cabeça, vai poder fazer as situações sem que haja determinadas influências, coisas unilaterais que às vezes até passa. A gente estava conversando no nosso pré-show. Por biologia, né? Não só pela biologia, mas passa despercebido nas cenas, aquelas cenas que são desprezadas, né? Durante um filme, durante um seriado e tudo mais. Determinados takes, closes, pessoas que passam de relance, que a gente não para perceber, mas nosso subconsciente para perceber. Cara, e aí depois começa a levar determinadas situações para o dia a dia. Essa não é a primeira, né, que a gente está ouvindo de um caso de repercussão internacional com a tal da transfobia, né, que é aquela coisa, né, o preconceito com transexuais. Eu tenho absolutamente nada contra quem quiser fazer o que quiser com o seu próprio corpo, sabe? Enfim, eu não tenho absolutamente nada contra disso. Mas eu não vou chegar aqui e ficar discutindo assuntos de biologia. A gente discute, por exemplo, aquela questão da jogadora de vôlei, né? Aí a gente... Tiffany. Da Tiffany. J.K. Rowling... Como é que você fala? Tiffany? Não, ela é brasileira, vai. Tiffany. Tá, bom. A J.K. Rowling, a autora dos Harry Potter, ela chegou e lançou uma frase só. Gênero é um fato. Gênero não é uma coisa mutante. E assim, cara, entrar nessa discussão é entrar num mimimi gigante. Bom, porque o chapéu... Então a gente não vai entrar nessa discussão. Não vai. Porque não a gente vai ficar até amanhã falando e não vai chegar em nada. Eu, DA e você, Edward, tenho certeza, não temos o embasamento necessário para esse tipo de conversa. O que a gente está levantando é o quê? Galera, a censura é um pouco complicada e entrar em alguns discursos só porque o ídolo falou, o Instagramer lá de 1 milhão de seguidores falou, e aí se você vai entrar nessa situação nesse que o cara mérito, falou, né? Nesse mérito que o cara falou, começar a entrar em méritos que nem sabe o que é só para ganhar like só para ganhar like no Facebook, né, cara? Exatamente. E cara, o que o Chapéu lançou foi um negócio louco, porque a Caitlyn Jenner, que é uma transexual, ele nasceu homem, né? Enfim, nem sei como descrever exatamente. Foi eleita Mulher do Ano lá nos Estados Unidos.
E assim, mulher do ano, no primeiro ano dela como mulher, porque é literalmente isso que ele falou. E ele perguntou lá para o público do auditório, realmente, o que elas achavam disso. Ser a mulher do ano, ser eleita mulher do ano, uma mulher que, entre aspas, nunca nem sequer menstruou. Né? Aí ele ainda fez a correlação, é como se eles colocassem o negro do ano sendo o Eminem. E eu entendo a perspectiva dele, sabe? E eu acho Mas que seria um absurdo, né, nessa situação, então, né, cara? E eu acho que é uma questão de justiça, simplesmente. E não de justiça judicial. Justiça do que é justo e não é justo. Mas eu gostei desse comparativo, porque ele é muito interessante, porque se fosse o Eminem eleito o maior negro do principal negro, embora, óbvio que a pele dele nunca vai denotar. Não, ele né? faz a piada assim. Mas eu entendi a analogia que você fez, cara. É Exato. Muito boa. E ele faz aquela assim, tipo, vamos lá, se a condição... E isso, cara, eu não quero deixar aqui uma declaração política, like us training, mas se a condição... do transgênero, é aquela lá de tipo, eu nasci homem, eu nasci, né, um cara masculino, peludo, cheio de testosterona e um pau. Só que aqui dentro, eu sou uma mulher, eu me sinto uma mulher, então eu vou cortar fora e fazer aquela coisa. O Chappelle, ele pega e faz essa correlação, ele sendo um cara negro, ele falou, é igual eu chegar e falar, não, eu posso ser negro, mas eu na verdade, aqui dentro eu me sinto um chinês. Eu sou um senhor chinês, né? E se ele sair andando, ninguém vai achar estranho, ninguém vai olhar. E eu acho que a gente está passando, assim, essa questão da censura, ou essa questão de que a gente talvez está sendo forçado com toda essa narrativa de aceitação. Eu acho que a aceitação é importante, a gente tem que aceitar. Cada um faz o que quiser com o corpo dele. Só que, assim, a gente ser forçado a isso é uma coisa louca. Muita gente acha que o homem hétero branco está sendo atacado. Falei até você, e você até concordou com essa. Eu acho que não, eu acho que a liberdade de expressão é a que mais está sofrendo o ataque aqui. Eu não me sinto ameaçado de forma nenhuma como hétero branco, na real. Então, mas aí a gente vai trazer essa conversa para um próximo feedback. A gente vai encerrar por hoje aí agradecendo o pessoal do Spreaker, do Spotify, do Google Podcast, Deezer, turma do YouTube também. Um abraço pro TT Player também. Amazon Music, TT Player, YouTube, todo mundo. Eu acho que é importante deixar claro assim, eu acho que há um certo ataque com toda a certeza, e eu te expliquei onde eu estou enxergando os ataques. Sim. Embora a palavra ataque seja um pouco... É uma palavra forte, é uma palavra toque. É forte. Eu estou pensando mais em termos de jogo mesmo, né? Em termos de jogo esportivo. É tentar igualar algumas situações que foram colocadas principalmente no século XX, e tá tendo um contra-ataque em relação a isso. Talvez. Mas a gente traz esse assunto para outra situação, outro feedback. Agradecendo a você, meu querido Eduardo Ross. Opa, eu que agradeço aí a oportunidade por poder estar presente aqui na minha sala, né? Estamos em casa. Estamos em casa, né, Deus? Sintam-se em casa, vocês. Sintam-se em casa. Bem-vindos todos aí. Total satisfação, né? Chegar aí, mandar um abraço aí para os dois que mandaram perguntas pra gente, que as perguntas foram muito boas. Quem assistir, quem ouvir, com certeza vai ter muito o que aprender, principalmente nessa questão de lidar com algumas dessas advências, essas situações difíceis que a vida vai trazer, né, cara? Porque é o que a gente mais vê. Galera lidando mal e lidando muito mal com esse tipo de situação, né? perguntas@likeustraining.com.br é o e-mail. Se liguem também nas nossas plataformas, nas principais mídias, Facebook, Instagram, TikTok. Estamos por toda a parte. Estamos Kawaii também, um beijo, um abraço pro povo do Kawaii. E www.likeustraining.com.br, lá tem os nossos treinamentos. Treinamentos. Escola da Paquera e a Fórmula do Texto Proibido. Quem fez virou sultão, né, cara? Os caras aí que, né? Os
caras estão mandando bem. Você precisa ver alguns, né? Esse fim de semana render umas fotos aí, os alunos mandando Vamos as fotos mandar no grupo. aí Eu falei, nossas caralho, olha mídias os caras, aí, a mano. galera aí. Sempre um orgulho de vocês extraordinários. Orgulho dos Vocês cara. extraordinários e extraordinárias do Feedback Like Us Training. Muito obrigado a todos. Obrigado, Edward Ross. Muito obrigado aí, DA. Um abraço aí para todo mundo. Não se esqueçam, tudo que a gente ensina aqui é o mais essencial, que você aplica o que você ouve, assim você vai conseguir fazer com que essa mágica aconteça na sua vida, você tenha toda essa, né, todo esse sucesso, essa oportunidade que a gente tanto vende aí. Um abraço, até semana que vem.